Olá, Lancinauta! O programa Lance da Copa dessa vez vai falar sobre a participação do Brasil em duas Copas do Mundo, a de 2006 e a de 2010. Campeão em 2002, o Brasil fez a sua preparação até a Copa de 2006 com muita tranquilidade. E tudo indicava que o Brasil ia fazer muito bonito na Alemanha. Para você ter ideia, a seleção brasileira, quando não tinha o melhor jogador da sua posição, tinha o segundo melhor jogador. Era um tremendo esquadrão. Tinha o melhor goleiro, os dois melhores laterais, dois zagueiros muito qualificados, dois volantes de qualidade e o ataque era simplesmente Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador na sua melhor fase. Então ninguém tinha dúvida de que o Brasil iria ser não favorito, mas franco favorito para aquela Copa. Era impressionante como todos imaginavam que dessa vez o Brasil, com os pés nas costas, iria conseguir a sua classificação com tranquilidade e, obviamente, chegar à final e ganhar o Hexa. Aí veio o período de Copa do Mundo. Um tremendo baúba, o Parreira, que era o treinador, o Zagallo, que era o coordenador, tinha que tentar segurar o ímpeto dos torcedores que foram para a Alemanha, dos jogadores que estavam imaginando o título, e o Brasil foi para uma preparação em Vegas, na Suíça. A preparação foi um tremendo carnaval. Os jogadores mal treinavam, porque era tudo uma tremenda farra, todo mundo querendo tirar fotos. O caminho do treino pro hotel era uma rua que ficava lotada como se fosse a Marquês de Sapucaí, e começou a Copa do Mundo. Aí veio a primeira fase. O Brasil ganhou da Croácia de 1-0, o gol do Kaká, um chute do meio da rua, muito bonito. Uma vitória tranquila contra a Austrália, mas o Brasil não fez uma boa partida. Um gol do Adriano, outro do Fred no último ataque. Veio na última rodada, o Brasil já classificado, pegou o Japão 4-1, com um time quase de reserva, mas com o Ronaldo Fenômeno, porque o Ronaldo estava próximo de se tornar o maior artilheiro da história das Copas. O Romário fez 2 gols nessa partida contra o Japão. Na partida seguinte, em Dortmund, foi contra a seleção de Gana. Ronaldo fez logo um gol, esse foi o 15º gol dele e ele se tornou o principal goleador da história das Copas do Mundo. Posição essa que ele só perdeu para o Klose na Copa de 2014. E o Brasil venceu por 3-0. Gols do Adriano e do Zé Roberto. Zé Roberto, que inclusive foi o melhor jogador do Brasil nessa Copa do Mundo. E o Brasil estava ajustando, estava se arrumando. Então todo mundo estava acreditando que agora vem o primeiro jogo de impacto para o Brasil, que era uma partida contra a França. A França vinha meio caducante, problemas de relacionamento do treinador Raymond Domenech com o grupo, e o Zidane ainda não estava fazendo uma grande Copa do Mundo. Então a tendência era que o Brasil poderia vencer essa partida, né? Não. O Zidane fez um dos melhores jogos da sua carreira. O Brasil perdeu por 1-0 um gol do Henry. Tentou, teve uma chance do empate com o Ronaldinho. No último minuto, o Ronaldinho bateu uma falta, a bola passou raspando e o Brasil acabou eliminado. E muito frustrante, porque desses grandes craques que o Brasil tinha, o Ronaldinho foi a decepção, porque ele não jogou bem nenhuma partida. O Zé Roberto salvou a pátria e o Ronaldo Fenômeno deu pro gasto. O Ronalducho, ele já estava gordinho naquela época, mas ele fez os gols que você imaginava que ele fosse fazer. E ele saiu da Copa sem estar tão chamuscado. Mas foi uma grande decepção. Todo mundo acreditava que o Brasil ia ser campeão. Quem acabou sendo campeão foi a Itália, nos pênaltis em cima da França. Uma super seleção de 2006 era essa: Dida, goleiro do Milan; Cafu, lateral direito do Milan, era o capitão dessa equipe. Se levantasse a taça, ia ser o primeiro a levantar 2 vezes uma taça de campeão do mundo. Mas o Brasil morreu no meio do caminho. Lúcio, do Bayern de Munique; Juan, do Leverkusen; e o lateral esquerdo, Roberto Carlos, do Real Madrid. No meio de campo, Gilberto Silva, do Arsenal, em sua melhor fase; Zé Roberto, do Bayern de Munique; Kaká, jogador do Milan; e Ronaldinho, do Barcelona. Na frente, Ronaldo, do Real Madrid; e Adriano, da Inter de Milão. Já a Copa de 2010 houve uma mudança, aquele oba-oba tinha que sair. Então foi chamado um treinador linha dura, Dunga, que nunca tinha sido técnico de time algum, ele foi para a seleção brasileira. E o Dunga acabou dando certo. Depois, no início meio claudicante, ele conseguiu ganhar uma Copa América, a classificação para as eliminatórias foi muito tranquila. O grande problema era de relacionamento do Dunga com a imprensa. O Dunga não queria falar com ninguém, botava o Brasil fechado num castelo durante os treinamentos e também na época da Copa do Mundo, mas o Brasil entrou como favorito, tinha uma equipe de qualidade. E vamos para a Copa do Mundo, veio a primeira partida da seleção brasileira. Não jogou quase nada. Quase o Brasil vacila contra a Coreia do Norte. Um time fraquíssimo. Uma vitória apertada por 2-1.
Teve uma vitória em seguida contra a Costa do Marfim, sem muitos problemas, e um empate em 0-0 com Portugal. Uma primeira fase que não encantou muito os torcedores. Veio a segunda fase, o Brasil pegou o Chile. É sempre bom pegar o Chile, né? Porque o Brasil ganha sempre que enfrenta o Chile na Copa do Mundo. Essa vitória contra os chilenos colocou o Brasil nas quartas de final. Era o jogo contra a Holanda. E aí sim, o Brasil fez uma ótima partida. Começou muito bem, Robinho fez um gol, o Brasil 1-0, e parecia que o Brasil iria dobrar a seleção holandesa. Porém, Sneijder fez 2 gols no segundo tempo e a Holanda virou para 2-1. Até hoje se reclama do Júlio César, que na época era o melhor goleiro do mundo, ele falhou no dos gols, e principalmente Felipe Melo. O volante titular da seleção de Dunga, ele foi expulso, e a sua expulsão foi determinante para essa derrota para a Holanda. E o Brasil saiu da África do Sul amargando mais uma eliminação. Na África do Sul, o campeão foi a Espanha, 1-0, gol do Iniesta na final contra a Holanda. A seleção de Dunga em 2010 era essa: Júlio César, goleiro da Inter de Milão; Maicon, lateral esquerdo da Inter de Milão; Juan, da Roma; Lúcio, da Inter de Milão; e Michel Bastos, do Lyon. No meio de campo, Daniel Alves, lateral direito, que jogou adaptado como meia e volante, do Barcelona; Felipe Melo, volante da Juventus; Gilberto Silva, que também jogou como volante do Panathinaikos; e Kaká, meia do Real Madrid. Na frente, Luiz Fabiano, que defendia o Sevilha; e Robinho, do Santos, mas que estava voltando de empréstimo para o Milan. E também uma citação especial para o Elano. Ele era o 12º jogador desse time, fez uma boa Copa, mas não pode ser considerado o titular absoluto nessa base de 2010. Bem, pessoal, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e também de comentar. Aliás, para você, qual foi a maior decepção? A super seleção de 2006, que morreu na praia, ou a seleção de Dunga de 2010, que também morreu na praia? As duas terminaram em 5º lugar.